Boa noite a todos, juntos mais uma vez para mais um dia dos nossos estudos do Livro dos Espíritos. Hoje já no capítulo 4 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Ontem nós começamos a ver o subtítulo A Reencarnação, e é dando continuidade a esse subtítulo que nós vamos passar a analisar a partir da questão 167 hoje. Na questão 167, Kardec pergunta: qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Então, ontem, quando nós começamos a analisar a questão 166, só que nós vimos ontem, né, sobre a reencarnação, nós vimos que esse princípio reencarnatório está muito ligado para nós espíritas, segundo os esclarecimentos prestados pelos espíritos, à justiça divina, né? Então, mais uma vez aqui, na questão 166, então os espíritos dizem da necessidade da reencarnação, quer dizer, da necessidade de retornarmos em experiências no plano carnal, nos utilizando de outros corpos, para que possamos expiar as nossas faltas, né? E para que possamos, ao mesmo tempo, melhorar rumo ao progresso infinito. Ontem nós discorremos um pouquinho sobre essa questão do amor divino, da misericórdia divina, esse conceito de justiça absoluta de Deus, né? E por que para nós espíritas o raciocínio é muito lógico, é muito justo quando nós possuímos esse entendimento que a reencarnação nos possibilita. Quer dizer, que nós temos oportunidades variadas, porque a reencarnação oferta isso a todos os espíritos indistintamente. Quer dizer, não é só um ou outro que reencarna em determinado tempo, com determinada experiência, mas todos nós estamos fadados a progredir, e então precisamos educar o espírito através das experiências, uma vez que em uma vida só nós definitivamente não conseguimos alcançar essa perfeição tal qual a exemplificou o nosso mestre Jesus. Mas vamos dar continuidade ainda. Na questão 168, Kardec pergunta: é limitado o número das existências corporais? Ou o espírito reencarna perpetuamente? Quer dizer, será que vai ter algum momento nesse tempo eterno que nós vamos não mais necessitar de retornar às experiências reencarnatórias, nos planos físicos densos como nós conhecemos aqui na Terra, que é um planeta de provas e expiações? Será que em algum momento da nossa trajetória como espíritos imortais nós vamos deixar de necessitar de nos submeter à roda das reencarnações, como diriam os orientais? E os espíritos respondem a Kardec dizendo que a cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal, ou seja, também as provas da vida corporal são temporárias. É um estágio que temos de cumprir no rumo do progresso incessante. É mais ou menos como todos nos sujeitamos quando na nossa infância a cursar uma escola de primeiro grau, depois de segundo grau, e nós só vamos deixar de frequentar a escola quando já tivermos apreendido as lições necessárias para que possamos ingressar numa faculdade. Por sua vez, nós vamos permanecer na faculdade até que tenhamos realizado o aprendizado necessário para que possamos exercitar as profissões que escolhemos. E assim sucessivamente. Quer dizer, o homem, ele vai, digamos assim, trilhando caminhos de aprimoramento. Então, mais uma vez, esse raciocínio que eu falei para vocês aqui da escola, da faculdade, ele se aplica também, pela lógica, ao espírito.
Então, o espírito apreendendo as lições necessárias, deixando de apegar-se tanto à matéria, deixando a animalidade para trás, tornando-se um ser mais caridoso, mais solidário, que aprenda a respeitar as criaturas, que saiba amar indistintamente, que saiba servir às criaturas em nome do Pai. Este ser, neste estágio, quando nós ali chegarmos, nós não estaremos mais sujeitos às reencarnações expiatórias, às reencarnações de provas. Eventualmente, nós poderemos retornar em reencarnações futuras em tarefas missionárias, mas a obrigatoriedade de retornar a fim de expiar e a fim de provarmos que realizamos o aprendizado, essa não vai mais existir. Ou seja, quando já formos espíritos puros, nós não vamos precisar mais das reencarnações nos mundos primitivos. Mas será que só os espíritos puros são dispensados? Vejam só. Eu já comentei aqui no início do estudo nosso do Livro dos Espíritos que nós temos muitos relatos dos espíritos nos livros, nas palestras, nas comunicações acerca do que nós visualizamos nos mundos espirituais próximos à Terra e do mundo na própria Terra. Mas que nos falta relatos mais aprofundados dos planos superiores dos espíritos. Ou seja, não só dos espíritos puros, mas espíritos superiores à média que nós encontramos no plano dos encarnados. Espíritos superiores àqueles planos vibratórios dos quais nós temos maiores relatos. Alvorada Nova, Nosso Lar, são todas colônias espirituais ainda próximas ao plano denso da matéria. Nosso Lar pertence ao umbral superior. Alvorada Nova está um pouco mais acima. E claro que existem incontáveis outras colônias superiores, mas poucos relatos nós temos sobre elas. Poucos detalhes, talvez porque os espíritos tenham dificuldade de traduzir aquilo que poderíamos encontrar lá, dentro do conhecimento e da linguagem ainda acanhados que nós possuímos no plano físico. Então, nós vamos percebendo que, na verdade, espíritos, vamos dizer assim, mais evoluídos, estes espíritos não se sujeitam às necessárias reencarnações às quais nós nos sujeitamos. Principalmente, vamos dizer assim, nessa média de tempo que nós gastamos. Porque, via de regra, pelos relatos de André Luiz, nós podemos perceber que espíritos medianos como nós, em geral, nós passamos cerca de 80, 100 anos encarnados, vamos colocar nessa média mais alta mesmo. E também vamos gastar mais ou menos esse tempo similar no plano dos espíritos. Espíritos mais superiores, tais quais, por exemplo, o André Luiz cita, o governador de Nosso Lar, eles vão permanecer mais tempo no plano espiritual e eventualmente retornam ao plano físico da matéria para a continuidade do seu aprendizado ou para tarefas missionárias, por que não? Então, nós vamos ver uma gradação. Não existe só o 8 e nem o 80. Nós vamos ver uma gradação de situações e de necessidades profundamente ligadas ao espírito, ao ser imortal. Muito bem. Então, continuando. Kardec, na questão 169, vai perguntar. Deixa eu só fechar uma tela aqui que abriu. Desligar outra tela. A minha atenção distrai, eu não fico concentrada nos nossos estudos. Na questão 169, Kardec pergunta: é invariável o número das encarnações para todos os espíritos?
Gente, antes da gente, vou reler até essa questão, vocês perdoem o som, eu moro aqui no centro, e aí, essa época de Natal agora, esses carros de som perturbam por demais. Mas enfim, então vamos de novo, ler de novo na questão 169. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Quer dizer, será que todos nós nos sujeitamos ao mesmo número de reencarnações? Mesmo sabendo que elas têm um período temporário, né? Como eu afirmei agora há pouco, nas questões anteriores, quer dizer que a gente vai ter que atravessar reencarnações durante um período de aprendizado, depois não vamos mais nos sujeitar a elas, mas será que o número é definido? É limitado? Então, por exemplo, você vai reencarnar 200 vezes, você, ou todos nós 300, quantas vezes? Kardec quer saber isso. Não, respondem eles. Aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Nós vamos percebendo, principalmente pelo relato dos espíritos, nos livros e nas comunicações, que a evolução do espírito é realmente muito lenta. Porque nós não falamos em evolução só no campo teórico do ser, ou seja, no campo intelectual. Nós não vamos ter um espírito efetivamente evoluído que só tenha conhecimento sobre retidão, sobre honestidade, sobre bondade, sobre amor. Nós, por exemplo, espíritas, disso nós já temos em abundância. Ninguém pode falar que nós que participamos desse estudo, ou que nós que estudamos a doutrina espírita, não temos conhecimento. Nós já temos muito conhecimento. Mas desde antes do espiritismo, nós já temos esse conhecimento. Desde a vinda de Jesus à Terra, nós todos sabemos, por exemplo, da necessidade imperiosa de perdoar. No entanto, não obstante o conhecer, nós ainda enfrentamos muitas dificuldades para executar, para viver. Então, assim com absolutamente tudo. Então, é absolutamente natural que o espírito tenha uma carga de conhecimento relativamente maior do que a carga de experiências que ele foi capaz de vivenciar, que ele foi capaz de vencer. Então, quando se trata de experiências a viver, nós vamos percebendo que é mais lento o progresso do espírito. E claro, como Deus não viola as nossas consciências, Deus não viola o livre-arbítrio que Ele mesmo nos concede a título de escolhermos o caminho a trilhar, nós mesmos, através das nossas escolhas certas e erradas, é que ditamos a velocidade do nosso evoluir. É o que justamente os espíritos dizem aqui. Então, aquele que caminha depressa, quer dizer, aquele que tem o conhecimento e pelo conhecimento ele consegue vivenciar as lições de humildade, de submissão ao Pai, de renúncia quando ela se faz necessária, mas de ação, porque isso também nos é necessário. Então, ou seja, quando nós vamos executando boas escolhas e boas vivências, nós caminhamos mais depressa e muitas vezes nos forramos ao incontável número de provas e de expiações que deveríamos atravessar. Mas nós já vimos em lições atrás, em capítulos anteriores, que mesmo os espíritos que desde o início parecem fazer só boas escolhas, mesmo eles se sujeitam às reencarnações. Ou seja, o aprendizado é para todos. Quer dizer, se nós pegarmos, claro que limitando muito, né, simplificando demais o conceito, mas se nós pegarmos, por exemplo, uma criança que é descoberta aí aos 6, 7 anos, como dotada de um QI altíssimo, né? Mesmo assim, ela vai ter que trilhar alguns anos escolares, às vezes de forma mais rápida. Às vezes ela pode até avançar de forma muito mais rápida que uma criança comum, mas ela vai trilhar. Então, nós temos casos aí, na realidade, de crianças, né, de adolescentes, digamos assim, que concluíram os seus estudos e entraram em faculdades avançadas mundo afora com 15 anos, com 16 anos, mas eles também tiveram que se submeter a períodos escolares
para relembrar. Porque nós espíritos relembramos. Sócrates já dizia isso. Que o trabalho, um dos grandes trabalhos da escola dos educadores é possibilitar que nós nos recordemos do conhecimento que já possuímos. E possamos avançar naquilo que ainda não possuímos. Na questão 170, finalizando esse subtítulo sobre a reencarnação, Kardec pergunta: o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, puro espírito. Vejam bem que eu agora há pouco falei que antes mesmo do puro espírito, nós temos espíritos superiores, que ainda não atingiram a pureza, mas que são superiores a nós. Mas eu também falei, vocês devem ter prestado atenção, que estes espíritos, mesmo aqueles que não se sujeitam a retornar ao mundo físico por conta de expiações, várias vezes retornam de períodos distantes um do outro para tarefas, para provas, muitas vezes escolhidas por eles mesmos, ou então provas, missões, para as quais são convidados a contribuir em benefício da coletividade de espíritos, da sua família coletiva, terrena, planetária. Então, estes espíritos, nós ainda não os poderemos conceituar, como diria Kardec nessa questão, como o espírito bem-aventurado, porque ele diz que espírito bem-aventurado é o puro espírito. Se nós tivermos puros espíritos na Terra, nós os encontraremos somente no plano espiritual mais acima. Espíritos hoje detentores e auxiliares diretos de Jesus. Porque Jesus, sim, espírito crístico, puro espírito, espírito bem-aventurado. Mas nós sabemos, pela própria descrição de Emmanuel e em outras obras, que existe toda uma coletividade de espíritos superiores que auxiliam o Senhor, ao Mestre, desde a formação do planeta Terra. Então, estes espíritos, muitos deles nós também poderemos supor sejam espíritos bem-aventurados, sejam puros espíritos. Uma vez eu me peguei meditando, tentando raciocinar sobre a questão evolutiva dos espíritos superiores. E penso eu que na atual faixa de pensamentos que eu ainda possuo, eu que me reconheço limitada, eu não consigo conciliar muito ainda. Como seria a evolução contínua também destes puros espíritos? Mas algo me ajudou, e eu acho até que eu já contei para vocês aqui uma história que se passa entre Emmanuel e Chico, né? Que Emmanuel pergunta aí da hierarquia de Jesus, Emmanuel fala para ele não se preocupar com isso, mas Chico insiste, e aí ele começa a passar um filme, claro, na tela mental de Chico, sobre o nosso mundo, o nosso sistema solar, a nossa galáxia e por aí afora. Né? Então, Jesus, espírito crístico, puro espírito, responsável pelo planeta Terra. E existem outros espíritos crísticos responsáveis pelas outras humanidades, nos outros planetas, não só no sistema solar, em todos os sistemas do universo ou dos universos que existem. Então, sucessivamente, nós vamos ter estes espíritos crísticos também crescendo, progredindo, como se fosse possível que mais e mais o seu amor alcançasse ou conquistasse potência. Em outras palavras, o amor de Jesus hoje é de uma potência amorosa para cerca de 30 e poucos bilhões de almas, que somos as que estagiamos na Terra. Mas espíritos mais evoluídos existem. E Jesus vai continuar também a sua evolução por sua vez.
capacitando-se mais e mais a amar mais bilhões de almas, quando possível. Conquista da capacidade de amar, da capacidade de auxiliar e de servir humanidades, trabalhando também ele como ministro de Deus, porque nós já estudamos sobre isso. Nós somos, todos os espíritos criados pelo Pai, somos criaturas coparticipantes da obra da criação. Então, espíritos inferiores como nós possuem tarefas na obra da criação. E espíritos crísticos possuem mais tarefas. Quanto mais superior o espírito, mais tarefas, mais responsabilidade, mais servir às incontáveis coletividades no universo, ou nos universos. Bom, aqui Kardec, então, encerra esse primeiro subtítulo dentro do capítulo 4. E aí começamos um novo subtítulo, que vai falar sobre a justiça da reencarnação. Lembram-se que agora eu falei que para nós espíritas, a reencarnação está muito ligada a essa questão da justiça, a questão do amor igual, né? Da compaixão e da misericórdia igual, das oportunidades que o Pai concede a todos os seus filhos. Então isso tudo está muito ligado à justiça divina. Muito bem. Então, dentro deste subtítulo, Kardec pergunta na questão 171, em que se funda o dogma da reencarnação? Veja bem que dogma, a gente ouviu falar lá atrás no dogma, uma das primeiras questões da primeira parte do Livro dos Espíritos, e a gente coube informar que dogma geralmente é um fundamento, é algo que não se questiona muito, se parte da premissa que isso existe. Então, para nós espíritas, o dogma da reencarnação faz parte da doutrina espírita. Veja só, se nós retirarmos o conceito reencarnacionista dos nossos estudos espíritas, vai nos faltar, digamos assim, embasamento para muitos raciocínios, para muitas consolações. Vejamos, por exemplo, que o espiritismo tem uma feição absolutamente diversa em países que não se adaptam à reencarnação. Nós vamos ver, por exemplo, um espiritismo basicamente científico na América do Norte, porque ainda eles encontram muitas dificuldades diante da reencarnação. Então, eles procuram estudar a fenomenologia. Se deparam com as comunicações, com os fenômenos produzidos pelos espíritos, mas poucos se dedicam ao estudo do aspecto moral e sobre as lições de Jesus neste contexto evolutivo. Nós vamos ver, por exemplo, que o espiritismo se apresenta nesta feição reencarnacionista, profundamente ligado às lições de Jesus, geralmente em centros espiritistas na América do Norte, fundados por brasileiros, que vão trabalhar lá esse conceito que para nós é absolutamente natural, qual seja da igualdade dos espíritos, de que todos somos iguais, independente da cor que temos, da cor dos olhos, dos cabelos e da pele, da nação em que nascemos, da língua que falamos, do atraso ou do avanço intelectual, todos somos absolutamente criados de maneira igual pelo Pai. Eles ainda têm dificuldade de aceitar que se hoje estagiam em um corpo de pele clara, amanhã poderão vir a estagiar em corpo de pele escura e vice-versa. Mas também os nossos irmãos vão enfrentar esta realidade e, com o tempo, sem violências, vão se deparar com a lógica da reencarnação. Mas voltando à questão 171, Kardec quer saber em que se funda esse dogma da reencarnação. Porque os espíritos, desde o início, se referem a ela, as primeiras comunicações.
todos os grupos mediúnicos com os quais Kardec manteve intensa troca de correspondência, todos eles eram unânimes em afirmar acerca da reencarnação. Ele quer saber onde se funda isso. E eles respondem: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então vejam só, a reencarnação é questão de ordem para nós espíritos, uma vez que a nossa noção de progresso espiritual está intimamente relacionada às lições de Jesus, às lições que ele exemplificou como sendo de amor, de humildade, de solidariedade e de respeito entre as criaturas. Então, diante disso que o Senhor nos coloca, e da nossa profunda ligação como espíritas que somos, a existência de Deus, a existência deste progresso espiritual. Então, se cremos em Deus, e este Deus é supremo em todas as suas virtudes, não possuindo ele nenhuma sombra, ou seja, Deus, para nós, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, não tem nem um ponto sequer de sombra. Ele é soberano. Soberano e absoluto no amar, no perdoar, na misericórdia, na compaixão para com os seus filhos, mas também na justiça. Suas leis são inderrogáveis. E ele mesmo se resume na lei maior de amor. Então, se este Pai que nós cremos é absoluto, como conciliar o absoluto amor com o castigo eterno, com a condenação eterna em relação a filhos que erraram em uma única existência? E em cima ainda desta questão, Kardec traz algumas considerações muito preciosas. Não é um texto muito longo, e neste caso eu acho muito importante que nós tomemos contato com a mensagem trazida por Kardec. Diz ele: todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Ou seja, todo mundo vai progredir, e todo mundo, para progredir, precisa de meios para se aperfeiçoar, e Deus nos proporciona isso através das provações da vida. Para todo mundo. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Nós também já comentamos sobre isso. O quão é pouco o tempo relativo a uma vida, para todas as conquistas que nós espíritos almejamos ter, buscamos ter. 70, 80, 100 anos é muito. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio em que foram colocados, e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Ou seja, Deus não seria justo se ele condenasse seus filhos, que muitas vezes se tornam maus, se tornam desonestos, muito por conta do meio em que foram colocados para experienciar. Então nascem milhões de criaturas todos os dias na Terra. Filhos de pais que se envolveram com tóxicos. Filhos de pais ausentes, abandonados desde o princípio. Ou filhos de pais violentos, que deles abusaram e abusam. Pais egoístas, pais violentos, pais desnaturados.
A todo instante nascem milhões de crianças, que nascem em um meio onde a guerra ainda impera, onde há fome, onde não há água, nenhuma condição sanitária digna, onde o sol é inclemente, onde não se conhece a leitura, onde não se tem absolutamente nenhuma oportunidade de aprimorar-se, nem intelectualmente e nem moralmente. Então, para estes seres que nascem nestas situações críticas, nestes meios críticos, Deus seria injusto se os condenasse porque erraram. Porque se o meio é desta forma cruel, como exigir deles melhores escolhas, uma vez que não conhecem outro lado para escolher? Pensemos sobre isso. Mas continua Kardec. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas, e não haveria imparcialidade no tratamento que a todos dispensa. E, finalmente, a doutrina da reencarnação, isto é, que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nolo indica e os espíritos a ensinam. Eu me despeço aqui de vocês, nosso horário já se encerrou, e aviso a todos aqueles que acompanham os meus estudos, aqui ao vivo, online, e também assistindo os nossos vídeos posteriores, que por motivo familiar eu vou suspender por algumas semanas os nossos estudos às terças, quartas e quintas. Então, hoje, eu me despeço de todos vocês com um grande abraço, um desejo de que tenham um Feliz Natal. Um Natal não com o Papai Noel, mas um Natal com Jesus, nosso Mestre, que há de nos trazer serenidade, que há de dividir conosco das suas bênçãos, dos seus presentes eternos, que venham até nós através da paz, da saúde, do respeito, do carinho, do amor, da amizade. Eu retorno aqui com os nossos estudos no dia 13 de janeiro, uma quarta-feira. Então, até lá, vocês continuam com os estudos diários no Francisco de Assis. Nós já temos neste período a continuidade de alguns estudos, alguns companheiros vão continuar, e estão programadas várias palestras, inclusive na temática do Natal, do Ano Novo, para que nós possamos beber dessa fonte de conhecimento dos nossos companheiros. Então, um grande abraço a todos vocês, a Elisete, Denise, o Carlos, Suzele, Cláudia, Edgar, a todos aqueles que nos acompanham em outros horários. Eu aguardo vocês de retorno no dia 13 de janeiro, onde nós vamos dar continuidade ao estudo desse capítulo 4, a partir do subtítulo Encarnação nos diferentes mundos. Uma boa noite e um grande abraço.